Você não tem nada seu. Essas palavras ecoaram na sala de jantar enquanto meu marido Roberto sorria com desdém. Estávamos comemorando nosso 10º aniversário de casamento no restaurante mais caro da cidade. Amigos e familiares nos cercavam. Mas naquele momento, senti como se estivéssemos apenas nós dois ali. Tudo começou quando minha prima perguntou sobre a pequena empresa de confeitaria que eu havia iniciado há 6 meses. Antes que eu pudesse responder, Roberto interrompeu com sua voz alta e confiante. Aquela empresinha insignificante, ela só conseguiu abrir porque eu dei o dinheiro. Na verdade, você não tem nada seu, querida. Tudo que você usa, desde esse vestido até o carro que dirige, foi comprado com meu dinheiro. Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa. Senti meu rosto queimar de vergonha enquanto todos desviavam o olhar. Roberto continuou como se estivesse contando uma anedota divertida. Até o sobrenome dela é meu. Não é mesmo, Carolina Mendes? Ele riu, erguendo sua taça de champanhe. Um brinde à minha querida esposa, que sem mim não seria nada. Engoli em seco, mantendo um sorriso forçado. Não era a primeira vez que Roberto me humilhava em público. Durante 10 anos, ele controlou cada aspecto da minha vida, desde as roupas que eu usava até as pessoas com quem eu podia conversar. Quando finalmente reuni coragem para começar meu próprio negócio, ele fez questão de me lembrar que o capital inicial veio dele. O que Roberto não sabia é que eu havia planejado cada detalhe daquela noite. O jantar de aniversário não era apenas uma celebração, era uma despedida. Na manhã seguinte, acordei cedo enquanto Roberto ainda dormia. Arrumei minha mala silenciosamente e peguei a pasta com os documentos que eu havia preparado. Antes de sair, olhei para ele uma última vez. 10 anos de humilhações, controle e manipulação estavam prestes a terminar. Dirigi até o escritório de advocacia onde minha amiga Luciana trabalhava. Ela me esperava com café fresco e um abraço acolhedor. Está tudo pronto, Carol. Você tem certeza que quer fazer isso? Assenti com determinação. Nunca tive tanta certeza em toda a minha vida. Luciana me explicou cada documento. O primeiro era uma procuração que Roberto havia assinado há 3 meses, permitindo que eu administrasse seus bens durante uma viagem de negócios que ele faria. O segundo era um contrato de doação irrevogável, transferindo 50% das ações da empresa dele para a minha confeitaria. Ele assinou isso sem ler? Perguntei incrédula. Você conhece o Roberto? Luciana respondeu. Ele nunca lê o que assina quando está ocupado. E naquele dia, ele estava muito ocupado tentando impressionar aquele investidor americano. Lembrei-me de como preparei o terreno. Deixei vários documentos para ele assinar, todos relacionados à viagem, mas escondi o contrato de doação no meio deles. Roberto, sempre arrogante, nem se deu ao trabalho de verificar o que estava assinando. E isso é legal? Perguntei nervosa. Absolutamente. Ele assinou voluntariamente. Não houve coação nem fraude. Foi imprudente da parte dele, mas o contrato é válido. Meu telefone começou a tocar. Era Roberto. Recusei a chamada e coloquei o aparelho no modo silencioso. Em seguida, recebi dezenas de mensagens furiosas. Onde você está? Por que levou aqueles documentos do meu escritório? Atenda o telefone! Luciana colocou a mão em meu ombro. Ele já descobriu. Está preparada para o próximo passo? Respirei fundo. Sim, estou. Saímos do escritório e entramos no carro. Nosso destino era a empresa de Roberto, onde ele certamente estaria tentando entender o que havia acontecido. Durante o trajeto, Luciana me explicou mais uma vez meus direitos. Legalmente, você agora é proprietária de 50% da empresa dele. Ele não pode te tirar isso. O contrato também te garante um cargo na diretoria, então ele não pode te impedir de entrar no prédio. Quando chegamos, vi o carro de Roberto estacionado na vaga reservada ao presidente. Meu coração acelerou, mas mantive-me firme.
Estacionamos e caminhamos até a entrada do edifício. A recepcionista arregalou os olhos ao me ver. Senhora Mendes, o Sr. Mendes está procurando por você. Ele parece alterado. Obrigada, Marina. Sei exatamente onde encontrá-lo. Entramos no elevador e apertei o botão para o último andar. Enquanto subíamos, Luciana revisava os últimos detalhes do nosso plano. Lembre-se, mantenha-se calma, não se deixe intimidar e não assine nada que ele te apresentar. As portas do elevador se abriram diretamente na sala de reuniões principal. Roberto estava de pé, cercado por seus advogados. Seu rosto estava vermelho de raiva e ele segurava os documentos que eu havia deixado sobre sua mesa antes de sair. O que significa isso, Carolina? Ele brandiu os papéis. Que tipo de brincadeira você acha que está fazendo? Caminhei até a mesa com confiança, Luciana ao meu lado. Não é uma brincadeira, Roberto. É o resultado de 10 anos de humilhações. Seus olhos se estreitaram quando viu Luciana. E você trouxe uma advogada. Acha mesmo que pode me enfrentar no meu próprio território? Coloquei minha pasta sobre a mesa e tirei uma cópia do contrato de doação com sua assinatura. Este é seu território, tanto quanto é meu agora. Um dos advogados de Roberto pegou o documento e começou a analisá-lo. Sua expressão mudou gradualmente, passando da descrença à preocupação. Roberto, ele disse em voz baixa, isso parece ser legítimo. Sua assinatura está autenticada. Impossível! Roberto gritou, arrancando o documento das mãos do advogado. Eu nunca assinaria isso. Mas você assinou, respondi calmamente. Há 3 meses, junto com os documentos da sua viagem para Nova York. A compreensão começou a se formar em seu rosto. Ele se lembrou do dia em que apressadamente assinou uma pilha de papéis que eu havia preparado, sem sequer olhar para eles. Você me enganou, ele sussurrou incrédulo. Não, Roberto, eu apenas usei suas próprias armas contra você. A arrogância, a pressa, o desprezo por detalhes que você considera insignificantes. Como eu. Os advogados de Roberto se entreolharam, claramente desconfortáveis. Um deles, Dr. Fernandes, que eu conhecia há anos, limpou a garganta. Roberto, acho que deveríamos discutir isso em particular. Não há nada para discutir. Roberto bateu na mesa, fazendo com que todos se sobressaltassem. Isso não pode ser legal. Ela me enganou. Luciana deu um passo à frente, sua postura profissional e confiante. Sr. Mendes, sua esposa não o enganou. Ela apresentou documentos legítimos para sua assinatura. O fato de você ter escolhido não lê-los não constitui fraude da parte dela. A lei é clara nesse aspecto. Roberto passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Eu nunca o tinha visto assim, perdendo o controle. Por 10 anos, ele sempre foi o que ditava as regras, sempre no comando. Vamos ser práticos, eu continuei. Eu agora possuo 50% desta empresa. Temos 2 opções. Podemos trabalhar juntos civilizadamente ou podemos transformar isso em uma guerra que prejudicará a ambos. O que prefere? Roberto soltou uma risada amarga. Você acha que sabe administrar uma empresa deste porte? Você mal consegue administrar uma confeitaria. Aquelas palavras me atingiram, mas não da forma como ele esperava. Em vez de me sentir diminuída, senti uma onda de determinação surgir dentro de mim. Minha empresinha insignificante, como você a chamou ontem, faturou mais no último trimestre do que sua divisão de marketing no mesmo período. Os olhos dos advogados se arregalaram. Eles não esperavam essa informação. Roberto também pareceu surpreso. Como você sabe disso? Porque enquanto você estava ocupado me menosprezando, eu estava estudando. Fiz um MBA em gestão empresarial nos últimos 2 anos, enquanto você achava que eu estava em aulas de culinária. Analisei cada relatório financeiro que você deixava em casa. Conheço esta empresa tão bem quanto você, talvez até melhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto me encarava como se estivesse vendo uma estranha. De certa forma, ele estava.
A Carolina submissa e insegura que ele conhecia havia desaparecido. Dr. Fernandes pigarreou novamente. Senhor Mendes, sugiro fortemente que consideremos a proposta da senhora Mendes. Uma batalha legal, prolongada, só prejudicaria a reputação da empresa e, consequentemente, seu valor de mercado. Roberto se afundou em sua cadeira, a arrogância dando lugar ao cansaço. O que você quer, Carolina? Dinheiro, é isso? Quanto? Balancei a cabeça. Não quero seu dinheiro, Roberto. Quero respeito. Quero reconhecimento pelo meu trabalho. E quero que você entenda, de uma vez por todas, que eu não sou sua propriedade. Tirei outro documento da minha pasta e o coloquei na mesa. Este é um acordo que redigi com a ajuda da Luciana. Ele estabelece os termos da nossa parceria profissional e também do nosso divórcio. Roberto pegou o documento com mãos trêmulas. Enquanto ele lia, eu continuei. O acordo é justo. Você mantém o controle operacional da empresa, desde que respeite minha posição como acionista e membro do conselho. Teremos reuniões mensais para discutir estratégias e investimentos. Quanto ao nosso casamento, bem, acho que ambos sabemos que acabou há muito tempo. Ele levantou os olhos do papel, seu olhar uma mistura de raiva e algo que eu nunca tinha visto antes. Respeito relutante. Você planejou tudo isso, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Por quanto tempo? 2 anos, respondi sinceramente. Desde que você me disse na frente dos seus amigos que eu deveria ser grata por você me tirar da pobreza. Aquele foi o momento em que percebi que nossa relação nunca seria de iguais. Ele assentiu lentamente, como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. E a confeitaria? Foi parte do plano também? A confeitaria é minha paixão, Roberto. Algo que você nunca entendeu. Mas sim, também foi estratégico. Eu precisava provar para mim mesma que poderia construir algo do zero, mesmo com recursos limitados. Naquele momento, a porta da sala de reuniões se abriu e Marcos, o CFO da empresa e melhor amigo de Roberto, entrou apressadamente. Ele parou abruptamente ao me ver. Carolina, o que você está fazendo aqui? Roberto levantou a mão, sinalizando para que Marcos se aproximasse. Você sabia que nossa divisão de marketing está com desempenho abaixo do esperado no último trimestre? Marcos pareceu confuso com a mudança de assunto. Sim, estamos cientes. Estamos implementando algumas mudanças para reverter essa tendência. E você sabia que a confeitaria da Carolina está prosperando? Marcos olhou para mim, depois para Roberto, claramente perdido. Eu ouvi dizer que estava indo bem. Sim. Roberto empurrou o acordo na direção de Marcos. Leia isso. Precisamos de sua opinião como CFO. Enquanto Marcos lia o documento, o telefone de Roberto tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu. São os investidores japoneses, ele murmurou. Estão ligando sobre a fusão. A fusão. O grande projeto que Roberto vinha trabalhando nos últimos meses. Um acordo que transformaria sua empresa em uma potência internacional. Um acordo que dependia completamente da estabilidade e da imagem da empresa. Nossos olhares se encontraram e vi o momento exato em que Roberto percebeu sua posição. Se ele decidisse lutar contra mim, a notícia de um conflito entre os acionistas poderia assustar os investidores e arruinar a fusão. Ele estava encurralado. Roberto atendeu o telefone, sua voz recuperando a confiança habitual. Senhor Tanaka, que prazer falar com o senhor. Ele fez uma pausa, ouvindo. Sim, estamos prontos para a reunião de amanhã. Na verdade, gostaria de informar que minha esposa, Carolina Mendes, também estará presente como nossa nova diretora de inovação e desenvolvimento. Meus olhos se arregalaram com a surpresa. Roberto continuou, olhando diretamente para mim enquanto falava. Ela traz uma perspectiva única para nossos negócios e será um ativo valioso nas negociações. Sim, tenho certeza que o senhor vai gostar de conhecê-la. Quando desligou,
Todos na sala estavam em silêncio. Roberto respirou fundo e se voltou para mim. Parece que você venceu esta rodada, Carolina, mas se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Não quero apenas uma acionista silenciosa. Se você realmente conhece esta empresa tão bem quanto diz, prove. Ajude-me com esta fusão. Luciana me lançou um olhar preocupado. Carol, não precisamos decidir isso agora. Podemos... Aceito, interrompi, mantendo meu olhar fixo em Roberto. Mas com uma condição. Você nunca mais dirá que não tenho nada meu. Porque agora tenho algo que você nunca poderá tirar de mim. Minha independência. Roberto assentiu lentamente. Justo. Então, parceiros. Ele estendeu a mão. Olhei para ela por um momento, lembrando de todas as vezes que aquela mesma mão havia gesticulado com desdém ao falar de meus sonhos. Mas agora era diferente. Era uma oferta de trégua, talvez até de respeito. Apertei sua mão firmemente. Parceiros nos negócios, apenas nos negócios. Enquanto saíamos da sala de reuniões, senti um peso sendo retirado dos meus ombros. Por 10 anos, vivi à sombra de Roberto, acreditando que não era capaz de brilhar por conta própria. Agora, finalmente, eu tinha a chance de provar meu valor, não apenas para ele, mas principalmente para mim mesma. Na manhã seguinte, acordei no apartamento de Luciana, onde havia passado a noite. Enquanto me arrumava para a reunião com os investidores japoneses, meu telefone não parava de tocar. Mensagens da minha família, dos amigos em comum com Roberto e até mesmo de funcionários da empresa que, de alguma forma, já haviam ficado sabendo da situação. Você realmente tem certeza disso, Carol? Luciana perguntou, enquanto me servia uma xícara de café. Roberto pode estar armando alguma coisa. Ajustei o blazer preto que havia comprado especialmente para ocasiões como esta. Provavelmente está. Mas não tenho escolha. Se quero ser respeitada como sócia, preciso mostrar que posso agregar valor desde o primeiro dia. O motorista que Roberto enviou chegou pontualmente às 8h30. No caminho para o hotel onde a reunião aconteceria, revisei mentalmente tudo o que sabia sobre a Takeshi Corporation e seus interesses no Brasil. Havia estudado o plano de fusão nas últimas semanas, vasculhando documentos que Roberto deixava em seu escritório em casa. Quando cheguei ao luxuoso hotel no centro de São Paulo, Roberto já estava no saguão, conversando com Marcos e outros 2 executivos. Ele ergueu as sobrancelhas ao me ver, claramente surpreso com minha aparência profissional. Pontual, ele comentou consultando o relógio. Os japoneses valorizam isso. Eu sei, respondi calmamente. Também sei que o Sr. Tanaka perdeu a filha em um acidente há 2 anos e que sua esposa é apaixonada por doces brasileiros. Roberto franziu o senho. Como você sabe disso? Pesquisei, algo que você deveria ter feito, considerando a importância desta negociação. Antes que ele pudesse responder, a porta do elevador se abriu e 4 homens japoneses de terno impecável emergiram. O mais velho, que reconheci como Kenji Tanaka, aproximou-se com um sorriso educado. Roberto imediatamente assumiu seu modo de empresário carismático, estendendo a mão. Sr. Tanaka, é um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Depois das apresentações formais, Roberto se virou para mim. E esta é minha esposa, Carolina Mendes, nossa nova diretora de inovação. Fiz uma leve reverência, respeitando os costumes japoneses. Hajime Mashite, Tanaka-san. É uma honra conhecê-lo. Os olhos do Sr. Tanaka se iluminaram com minha saudação em japonês. Você fala nossa língua, Sra. Mendes? Apenas algumas palavras básicas, infelizmente, mas tenho grande admiração pela cultura japonesa e seu estilo de negócios. Durante o café da manhã que precedeu a reunião formal, sentei-me estrategicamente ao lado da senhora Tanaka, que havia acompanhado o marido na viagem. Enquanto Roberto discutia números com os executivos, engajei-me em uma conversa genuína com ela. Soube que a senhora aprecia nossa confeitaria, comentei em inglês.
Seus olhos brilharam. Oh, sim, especialmente os brigadeiros, são divinos. Sorri abrindo minha bolsa. Eu trouxe algo especial para a senhora. Entreguei-lhe uma pequena caixa elegante. São brigadeiros da minha confeitaria, com um toque especial de matcha, uma fusão entre Brasil e Japão. A senhora Tanaka pareceu encantada e seu marido observou nossa interação com interesse. Percebi que Roberto também estava atento, seu olhar oscilando entre surpresa e algo que parecia admiração. A reunião formal começou no salão de conferências do hotel. Enquanto Roberto apresentava os números e projeções financeiras, notei que o Sr. Tanaka parecia educadamente entediado. Quando chegou minha vez de falar sobre inovação, decidi mudar a abordagem. A Takeshi Corporation tem uma tradição de honrar o passado enquanto abraça o futuro. Comecei fazendo referência à filosofia empresarial que havia pesquisado. Nossa proposta de fusão busca exatamente isso: unir a tradição e a solidez da sua empresa com nossa visão inovadora para o mercado brasileiro. Em vez de me ater apenas aos números, falei sobre pessoas. Expliquei como a fusão beneficiaria os funcionários de ambas as empresas, como poderíamos criar um ambiente de trabalho que respeitasse tanto os valores japoneses quanto os brasileiros. E, se me permite, uma sugestão pessoal, acrescentei, olhando diretamente para o Sr. Tanaka. Poderíamos criar uma fundação em nome de sua filha, focada em segurança no trânsito e prevenção de acidentes. Um legado positivo que nasceria desta união empresarial. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Roberto me olhou, pálido. Temi ter ido longe demais, tocando em um assunto tão delicado. Mas então o Sr. Tanaka falou, sua voz embargada. A Kemi adoraria isso. Ela sempre se preocupou com a segurança dos outros. O resto da reunião fluiu de maneira surpreendentemente harmoniosa. Quando os japoneses se retiraram para deliberar em particular, Roberto se aproximou de mim. Aquilo foi... Ele hesitou, buscando a palavra certa. Impressionante, arriscado, mas impressionante. Obrigada, respondi simplesmente. Como você sabia sobre a filha dele? Isso não está em nenhum relatório. Li sobre o acidente em um jornal japonês. Imaginei que criar algo positivo a partir daquela tragédia poderia resonar com ele. Roberto balançou a cabeça, um sorriso relutante surgindo em seus lábios. Você sempre foi boa em entender as pessoas. Eu só... nunca valorizei isso como uma habilidade nos negócios. Aquela admissão, por mais sutil que fosse, significava muito. Era provavelmente o mais próximo de um pedido de desculpas que eu receberia dele. Os japoneses retornaram 1 hora depois e o Sr. Tanaka anunciou sua decisão. Eles aceitavam a proposta de fusão com algumas condições. Uma delas me pegou completamente de surpresa. Queremos que a senhora Mendes lidere o Comitê de Integração Cultural entre nossas empresas, ele declarou, olhando para mim. Sua sensibilidade para nossas tradições e sua visão inovadora são exatamente o que precisamos nesta transição. Roberto surpreendentemente não contestou. Uma excelente escolha, Sr. Tanaka. Quando os contratos preliminares foram assinados e os japoneses se retiraram, a equipe comemorou discretamente. Roberto se aproximou, oferecendo-me uma taça de champanhe. A nossa nova parceria, ele brindou, seu tom mais respeitoso do que jamais havia sido. Aceitei a taça, mas mantive minha guarda. Nos negócios, lembrei-o. Nos negócios, ele concordou. Depois, mais baixo, acrescentou. Você me surpreendeu hoje, Carolina. Não sabia que tinha tanto potencial. Eu sempre tive, Roberto. Você apenas nunca olhou com atenção suficiente. No dia seguinte, retornei à mansão para buscar mais de minhas coisas. Roberto não estava, o que facilitou o processo. Enquanto empacotava meus pertences, encontrei nosso álbum de casamento. Sentei-me na beira da cama,
folheando as páginas. Ali estava eu, 10 anos mais jovem, olhos brilhando de esperança e amor, e Roberto aparentemente orgulhoso e apaixonado. Quando foi que tudo mudou? Ou será que sempre foi assim e eu estava cega demais para ver? Pensei que já tivesse ido. Levantei os olhos, sobressaltada. Roberto estava parado na porta do quarto, observando-me. Vim buscar mais algumas coisas, expliquei, fechando o álbum. Ele se aproximou, pegando o álbum das minhas mãos. Abriu-o, olhando para as fotos com uma expressão que não consegui decifrar. Éramos felizes então, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Eu era, respondi honestamente. Até começar a perceber que para você eu era mais um troféu do que uma parceira. Roberto fechou o álbum suspirando. Acho que nunca soube como ter uma parceira de verdade. Meu pai tratava minha mãe da mesma forma que te tratei. Achei que era assim que deveria ser. Isso não é desculpa, Roberto. Não estou me desculpando. Estou tentando entender como perdi algo tão valioso sem nem perceber. Aquelas palavras, tão diferentes do Roberto arrogante que eu conhecia, me pegaram desprevenida. Por um momento, quase senti pena dele. Quase. Você ainda vai morar com sua amiga advogada? Ele perguntou, mudando de assunto. Por enquanto. Estou procurando meu próprio lugar. Roberto assentiu lentamente, então caminhou até sua escrivaninha. Abriu uma gaveta e tirou um envelope, entregando-o a mim. O que é isso? As escrituras do apartamento nos Jardins. Aquele que você sempre gostou. Está no seu nome agora. Olhei para o envelope desconfiada. Por quê? Considere um reconhecimento do seu valor e do meu erro. Peguei o envelope ainda incerta. Isso não muda nada entre nós, Roberto. Eu sei, mas talvez mude algo em mim. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. Mudei-me para o apartamento nos Jardins, depois de verificar com Luciana que não havia armadilhas legais na doação de Roberto. A fusão com a Takeshi Corporation avançava rapidamente, e meu papel como líder do Comitê de Integração Cultural me mantinha ocupada. Minha confeitaria prosperava. Com o capital das ações da empresa de Roberto, pude expandir, contratando mais funcionários e adquirindo equipamentos modernos. Abri uma segunda loja no shopping Iguatemi e as filas se formavam diariamente. Um mês após a reunião com os japoneses, recebi uma ligação inesperada de Marcos, o CFO e amigo de Roberto. Carolina, precisamos conversar, ele disse urgentemente. É sobre Roberto. Aconteceu alguma coisa? Ele não está bem. Desde a separação, tem tomado decisões estranhas. Hoje quase comprometeu a fusão com uma declaração impulsiva durante uma videoconferência com os japoneses. Franzi o senho. Roberto sempre foi calculista nos negócios. O que ele disse? Praticamente insultou a proposta de logística deles. Se eu não tivesse intervindo... Marcos suspirou. Olha... Sei que vocês estão se divorciando, mas você é a única pessoa que ele respeita agora. Depois que você o enfrentou, algo mudou nele. O que você quer que eu faça, Marcos? Não sou terapeuta dele. Não, mas você é sócia da empresa, e se ele continuar assim, tudo pelo que vocês trabalharam vai por água abaixo. Decidi agir, não por Roberto, mas pela empresa que agora também era minha. Na manhã seguinte, apareci sem aviso no escritório dele. Sua secretária tentou barrar minha entrada. Senhora Mendes, o Sr. Mendes pediu para não ser interrompido hoje. Como acionista, tenho todo o direito de falar com meu sócio, respondi entrando no escritório. O que vi me chocou. Roberto, sempre impecável, estava com a barba por fazer, cabelo desgrenhado e olheiras profundas. Seu escritório estava um caos. Carolina, o que faz aqui? Vim ver o que está acontecendo com você. Marcos me contou sobre a videoconferência. Roberto revirou os olhos.
Marcos deveria se preocupar com as finanças, não comigo. Ele está preocupado com as finanças, e com razão, pelo que estou vendo. Roberto se levantou abruptamente. Não preciso que você venha me dar lições de moral. Já entendi que você é brilhante nos negócios. Parabéns, você venceu. Isso não é uma competição, Roberto. Nunca foi. Eu só queria igualdade, respeito. Ele se virou para mim, seu olhar cansado. Sabe o que é engraçado? Agora que você não está mais ao meu lado, percebo o quanto dependia de você. Não apenas em casa, mas aqui também. Suas opiniões, seus conselhos. Mesmo quando eu fingia não ouvir, eles ficavam na minha cabeça. Por que nunca me disse isso antes? Porque admitir que precisava de você significava admitir que não era tão autossuficiente quanto queria parecer. Meu pai sempre dizia que mostrar dependência era sinal de fraqueza. Sentei-me na cadeira em frente à sua mesa. Seu pai estava errado, Roberto. Todos precisamos de alguém. Reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade. Os japoneses chegam na próxima semana para finalizar os detalhes da fusão. Ele disse, mudando de assunto. Tenho uma reunião com eles na segunda-feira. Eu sei, estarei lá. Preciso que você me ajude a preparar para esta reunião. Não posso arriscar estragar tudo de novo. Vou te ajudar, concordei. Mas com uma condição, daqui para frente, trabalhamos como verdadeiros parceiros, sem jogos de poder, sem tentar me diminuir. Justo. Ele estendeu a mão e desta vez, quando a apertei, senti o começo de um entendimento genuíno. Nos dias que antecederam a chegada dos japoneses, trabalhamos lado a lado. Era estranho, mas de alguma forma natural, como se estivéssemos descobrindo uma nova forma de nos relacionarmos, como parceiros de negócios que se respeitavam. Na véspera da grande reunião, estávamos no escritório até tarde, revisando os últimos detalhes. Acho que está tudo pronto, disse, fechando meu laptop. Amanhã será um grande dia para a empresa. Tudo graças a você, Carolina. Se não tivesse intervindo quando Marcos te ligou, você teria encontrado um jeito, respondi sinceramente. Sempre foi resiliente, Roberto. É uma das suas qualidades que sempre admirei. Você ainda consegue admirar algo em mim depois de tudo? As pessoas não são só boas ou só más, Roberto. Você tem qualidades admiráveis. O problema foi quando as usou para me diminuir em vez de me elevar. Na manhã seguinte, a reunião com os japoneses foi um sucesso. Roberto estava focado e respeitoso, valorizando publicamente minhas contribuições. O Sr. Tanaka parecia impressionado com nossa sintonia profissional. Quando os contratos foram assinados e a fusão oficialmente concretizada, a equipe organizou uma pequena celebração. Roberto se aproximou com 2 taças de champanhe. A nossa parceria, ele brindou. A profissional e talvez um dia a pessoal também. Aceitei a taça, mas balancei a cabeça. Roberto, não confunda as coisas. Podemos ser bons parceiros de negócios, mas nosso casamento acabou. Não estou falando de voltar a ser como era antes, ele esclareceu. Aquele Roberto morreu no dia em que você me enfrentou. Estou falando de algo novo, começando do zero. Como amigos, talvez. Um passo de cada vez, interrompi suavemente. Vamos focar no agora. Temos uma empresa para administrar juntos. Saí da festa mais cedo, precisando preparar a confeitaria para um evento. Enquanto dirigia para casa, refleti sobre minha jornada dos últimos meses. De esposa submissa a empresária respeitada e independente. No apartamento, o contrato de sociedade e os papéis do divórcio repousavam lado a lado, símbolos da minha transformação. Meu telefone tocou. Era uma mensagem de Roberto. Obrigado por hoje e por me ensinar que respeito se conquista, não se impõe. Estou aprendendo, mesmo que tarde. Sorri, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Caminhei até a varanda e observei as luzes de São Paulo brilhando na noite.
Esta cidade tão cheia de possibilidades agora parecia um reflexo da minha própria vida, vibrante, independente e cheia de caminhos a explorar. Finalmente respondi: nunca é tarde para crescer. Boa noite, Roberto. Respirei fundo o ar fresco da noite. Pela primeira vez em muito tempo, não era a sombra de um homem bem-sucedido, era simplesmente Carolina, uma mulher forte que havia encontrado sua própria voz e seu próprio caminho. E isso, mais do que qualquer documento legal ou conta bancária, era algo verdadeiramente meu, algo que ninguém jamais poderia tirar de mim.